Olá pessoal, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a NEC de ODI. Então, vou falar um pouco sobre casos e quebras para vocês. Bem, eu sou o Daniel Abreu. Eu sou SB Specialist de ODI e ODT da ESEC no Brasil. E aqui tem meu contato e meu e-mail para vocês entrarem. A maioria de vocês já falaram comigo. Então, mas só para reforçar, aqui tá minhas informações. Bem, então vamos falar um pouquinho primeiro sobre casos. O que pode ser um caso? Então, um caso é caracterizado principalmente pela falta da entrega de standards. Então a gente conhece os standards de intercâmbio da ESEC e quando não é entregue um standard, pode ser considerado um caso ou um possível caso, um problema, né? E também fatores externos, como assédio, racismo, homofobia, xenofobia. Então, coisas externas que não estão ligadas necessariamente aos standards da ESEC podem também se tornar um caso. E é muito importante ressaltar que casos, eles independem durante o APD ou o Realize e também até após o Realize. Porque enquanto o EP ele não tiver... Quando a exec não tiver entregue tudo pro EP, ainda ele é nossa responsabilidade. Então, vou falar um pouco sobre o Case Solving Flow. Então, o Case Solving Flow ele deu uma mudada agora com a nova XPP. Então, ele passou de 4 etapas para 3. Então, ele eliminou a etapa da primeira etapa, que era de que o EP tinha que tomar uma ação proativa em falar com a entidade que está hospedando ele. Então, você identificou um problema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é contactar o CL Abroad. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é enviar um e-mail para eles, de preferência, sejam sempre formais, enviem o e-mail com todas as provas de tudo que aconteceu, e a entidade tem até 24 horas para responder esse e-mail. E aí, vocês, caso sejam acusadores do caso, têm até 48 horas para aceitar ou rejeitar o que aconteceu. E aí, caso seja rejeitado, vocês devem propor uma nova solução. E a entidade abroad, se caso não aceite, vocês devem entrar com o caso no ICB. E aí vai para a segunda parte, que é a fase do ICB. Então, é quando geralmente a gente sempre tenta evitar essa parte, mas é quando o ICB entra em ação. Então, o ICB começa a analisar o caso e envia um e-mail com todas as provas, tudo elaborado pro ICB Abroad. E aí o ICB Abroad tem até 48 horas para responder devidamente a abertura do caso. E as negociações entre ICB não podem passar de 4 dias, ou seja, 96 horas. Então, caso isso não seja o caso, o problema não seja resolvido também entre ICB, a gente passa para o nível do ICB, que aí o ICB que vai ter poder de decisão sobre o caso, e a gente sempre tenta ao máximo evitar entrar com o caso no ICB, porque isso envolve muitas coisas. Além do que, a gente não tem poder de decisão. E o que o ICB decidir vai ser o que tem que acontecer. E a gente tenta ao máximo evitar chegar ao nível ICB. A gente só entra no nível ICB quando realmente a gente tem razão, a gente tem certeza de que a gente pode ganhar esse caso. Porque perder um caso perante o ICB tem algumas consequências. Por exemplo, a ESEC no Brasil pode perder full membership em plenária nacional, entendeu? Então, o case só funciona desse jeito. Então, vamos falar um pouco como evitar um caso também. Então, a gente tem que ser sempre solution oriented, é rápido, tentar resolver isso o mais rápido possível, principalmente em relação ao suporte, mostrar que a gente está sempre com o EP naquele problema. Alinhamentos de venda são muito importantes e a UPS também. Então, sempre coloquem esforços nisso, alinhem muito bem, deixem seu EP alinhado, não iludam ele. Manter uma comunicação com o EP e com o SX é muito importante. Sempre estejam do lado do seu EP, entendam ele e também conversem com o SX. Porque também não adianta nada você, por exemplo, querer entrar com um caso no ICB, sendo que você nem falou com a SX sobre o problema. Entendam o XPP. Eu sei que a SPP é um documento bem grande, só que vocês precisam pelo menos entender e ter ela a fácil alcance. No Drive do TNA a gente tem a XPP disponível para todo mundo e é importante vocês entenderem ela também, porque ela é o documento que rege os intercâmbios da ESEC, né? Então é muito importante isso.
E também sigam o Case Solving Flow, não queiram pular etapas. Não, muitas vezes alguns VPs chegam pra mim falando eu quero abrir um caso no ICB, nananã, e quando eu vou ver, a pessoa nem conversou com a ICEX. Então, a gente tem que seguir o Case Solving Flow, juntar todas as provas possíveis, isso é muito importante. Então, qualquer tipo de acusação que o seu EP fazer, por exemplo, vocês precisam falar pra ele ter uma prova daquilo. Então, juntem, façam uma pasta no Drive, juntem tudo, deixa tudo muito bem organizado, para caso isso vire um caso, o ICB também tenha muita facilidade em entender aquilo. Porque também a gente recebe provas muito bagunçadas e aí acaba que a gente não entende nada e não faz sentido nenhum. Então seja um suporte, já falei muito disso, mas essa para mim é a peça fundamental. Sempre seja um suporte do seu EP, por mais que ele esteja passando por um problema muito grande, sempre conversem com ele. E por favor, falem comigo. Eu falei isso para vocês, mas sempre que vocês sentirem qualquer coisa que vai dar errado, entre em contato comigo pra gente poder tentar evitar isso o máximo possível. E agora eu vou falar um pouco sobre quebras. Aqui tá o link para vocês solicitarem quebras. Eu acho que vocês já têm acesso a isso. E as quebras, as quebras aceitas, né, serão alteradas na planilha do TNA da sua entidade naquele mês da quebra. E aí a solicitação vai ser enviada por e-mail, se ela foi aceita ou rejeitada. E quando ela foi rejeitada, você vai receber um e-mail dizendo por quê, e aí você pode continuar com a quebra naquele mesmo e-mail. Bem, para você pedir uma quebra, você precisa de provas. Então, primeiramente, e-mail de confirmação de ODX com a ICEX. Desculpa, ele falta um textinho. E-mail de confirmação com o EP também. Então, o EP ele precisa confirmar. A entidade abroad não necessariamente precisa confirmar a quebra, mas o EP sim. E aí, sempre colocando o e-mail como prova na opção imprimir do Gmail, não adianta prints, eles não serão aceitos. E também sempre em PDF, com EPID e OPID. Caso a entidade abroad não responda em até. Caso o EP não responda em até 48 horas, vocês enviam outro e-mail com uma DDL de 24 horas, e se não tiver resposta, você anexa esse e-mail mesmo. Então, as quebras de Approved, elas demoram até 48 horas para serem respondidas, e as de Realize demoram 48 horas para vocês terem uma resposta do ICB e a gente enviar para o ICB, porque é o ICB que faz as quebras, e 72 horas para o ICB confirmar. Então, elas demoram um pouquinho mais. Lembrando que, se o EP já está em finish, isso não impede de você solicitar a quebra. Vocês podem solicitar a quebra mesmo assim, não tem problema. E agora, um pouco mais sobre as razões de vocês solicitarem uma quebra. Então, o EP ou a entidade pode solicitar uma quebra de APD se tiver algum tipo de problema com visto, emergência familiar, situação de perigo para a saúde, situação de perigo no país, guerra, desastres naturais, visto rejeitado por erro da entidade abroad, visto rejeitado pela embaixada, organização não está de acordo com as leis de trabalho e ADD ou algum tipo de alteração no salário. Lembrando que para todas essas vocês precisam de provas. Então, essas são razões para que o EP ou a entidade possa solicitar quebra, e isso não tem nenhum tipo de problema no EP em relação a quebrar a XPP, e ele pode fazer outro intercâmbio normalmente. E Opportunity Provider pode solicitar uma quebra de APD, então a empresa, ONG ou startup que está com aquele EP pode solicitar a quebra do approved daquele EP, caso o visto dele tenha sido rejeitado. Se ela estiver dentro da lei de trabalho para querer quebrar aquele intercâmbio, o EP falsificou algum tipo de informação de background, então, por exemplo, ele mentiu sobre alguma habilidade que ele tinha, e se a empresa também declarar falência, ela pode pedir quebra também, porque, né, por razões óbvias. E agora, em relação à quebra de Realize, o EP pode solicitar a quebra de Realize se tiver algum tipo de emergência familiar, situação de perigo para a saúde, situação de perigo no país, né? Guerra, desastres. O EP não pôs permissão para viver lá, então deu algum tipo de problema no visto dele quando ele chegou lá. A organização não está de acordo com as leis de trabalho e a organização não está de acordo com as leis. Opa, isso aqui repetiu, desculpa. E o EP também
pode solicitar se tiver algum tipo de problema na JD ou alteração do salário, se ele sofreu algum tipo de discriminação por raça, cor, orientação sexual, se ele tiver sofrido algum tipo de assédio e também caso as condições básicas de trabalho e os benefícios que foram oferecidos por EP naquele trabalho não sejam as correspondentes. E a Opportunity Provider pode solicitar a quebra de VLRs caso o EP não possui permissão para viver ou trabalhar no país, o EP falsificou algum tipo de informação, o EP não cumpriu a JD, a Opportunity Provider declara falência ou é vendida, e o EP quebrando lei da host entity ou regulamento interno da organização. Isso também é muito importante. Bem, pessoal, é só isso e qualquer dúvida vocês podem me procurar, tá bem?